Bom, agora a gente vai falar, gente, sobre um assunto também muito importante, principalmente nessa época da pandemia, que é ansiedade, né, e síndrome do pânico. E para falar sobre esse assunto, claro, a gente convidou o psicólogo Alexander Bess. Ele já está aqui com a gente. Tudo bem, Alexander? Obrigado, Mabel, aqui pela oportunidade de estar aqui na Exclusiva FM. Que você conduza sempre com essa simpatia, competência, categoria, né, o seu programa. Eu que agradeço pela sua presença aqui. Toda a produção aqui, obrigado. Eu que agradeço pela sua presença. Point Mix, obrigado. Aliás, Alexander Bess, psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, UCLA, atua na profissão já há 20 anos, né? Então, obviamente, a gente convidou o Alexander para falar sobre esses assuntos. 22 já. 22, tá vendo como passa rápido, né? Alexander, aliás, passa muito rápido, muito, né? Muito. A gente estava falando nos bastidores. Quando a gente olha para trás, a gente tem um currículo aí que às vezes a gente até se perde, né? Demais. Bom, Alexander, a gente vai falar sobre um assunto que, claro, nessa época da pandemia tem se intensificado mais, porque os números a gente vê aí nas pesquisas como aumentaram, cresceu muito a questão da ansiedade, da síndrome do pânico, enfim. Então, para começar já esse nosso bate-papo, queria que a gente falasse sobre a diferença da ansiedade e a síndrome do pânico, porque eu sei que tem pessoas ainda confundindo muito até as duas questões, né? Bom, todas as manifestações psicológicas da saúde mental de ordem neurótica são muito parecidas em suas sintomatologias. Esse que é o grande problema. Então, a diferença, às vezes, entre um quadro e outro é muito minucioso, é muito peculiar. Confundindo, né? Exato. E essa confusão é muito normal, habitual, inclusive até para alguns médicos que não conseguem fazer essa diferenciação. Identificar, né? Exato. Então, a ansiedade e a síndrome do pânico, a síndrome do pânico precisa da ansiedade para existir. Tá? A síndrome do pânico ela é uma ramificação da ansiedade no seu num alto grau de degradação total. Seria o grau mais alto que uma doença de ordem neurótica pode chegar. Tá? Eu gosto de me intitular, obrigado pela introdução, mas eu gosto de me intitular como um estudante, que é isso que eu verdadeiramente sou. Eu não vejo nada para trás, e nem daqui para frente, dentro da saúde mental psicológica, que é diferente da saúde mental psiquiátrica, tá? Apesar que eu estudo essa também, mas pior do que a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, os sintomas de ansiedade e de síndrome do pânico são muito parecidos. Então, você pode ter crises de ansiedade isoladas, você pode ter manifestações de ansiedade sem que você tenha o transtorno de ansiedade isolado, manifestado, e sem que você tenha a síndrome do pânico manifestada. A ansiedade ela está sempre relacionada no tempo futuro. Tá? Então, por exemplo, hoje é sexta, nós temos um programa aqui. Vou dar uma entrevista para a Mabel. O meu cérebro pode ter o direito de ficar tenso de segunda até sexta-feira, até que o programa da Mabel seja concluído. Ou vamos dizer que eu tenho um vestibular hoje à noite, para alguma faculdade, ou uma entrevista de emprego na hora que eu sair daqui. Enquanto esses eventos não acabarem, e não importa se seja 1, 2 ou 3, você vai ter manifestação ansiosa. Isso é fato. Aquela espera, né? Aquele momento, exato. Aquela ansiedade Exato, porque por mais que você esteja sofrendo no momento atual, a ansiedade ela está relacionada a um evento que vai acontecer. É um medo de alguma coisa que vai acontecer. Ou pode ser um medo de alguma relação inconsciente, e aí entra o inconsciente de alguma coisa que você não sabe exatamente o que é, mas que te remete medo. Esse acúmulo de ansiedade não é que vai. Ele pode desencadear. Exato, do pânico, pode. Né? Não é que necessariamente você vai ter uma síndrome do pânico. Mas, para você ter síndrome do pânico, você tem que ter uma carga de ansiedade muito grande no seu aparelho mental, e essa carga muito grande vai providenciar do que a síndrome do pânico venha. Quando a síndrome do pânico vem, ela independe do futuro, ela independe de uma série de coisas, porque já é um transtorno mental instalado. Quando você tem lesão... Você já está presente. Já é diferente. Quando você tem a lesão psicológica já instalada na sua esfera mental, essa lesão psicológica, aí ela tem que ser tratada. Porque aí não é um evento que vai acabar cronologicamente, acabou o evento, seja o vestibular, seja um casamento, não importa. Né? O grande problema da ansiedade é que, para
para a psicologia, Mabel, eu falo a todos os seus telespectadores, ouvintes aqui da Exclusiva FM, o grande problema da ansiedade é que ela acarreta uma série de... Ela é a porta de entrada para 90% das doenças mentais neuróticas. É como a maconha, é a porta de entrada de todas as drogas. Tá? Seria mais ou menos isso. Aí você vai querer, quando a gente está falando das drogas, a comparação mas é perfeita, né? Porque você experimenta uma coisa, vai querer experimentar outra. E eu acredito que agora, é mais ou menos isso. Né? Eu quis fazer uma comparação negativamente mesmo, intencional. Agora, o que acontece? A síndrome do pânico, ela tem graus. Né? Então, quando você tem a síndrome do pânico, você pode ter de 2 até 5 episódios por dia, com duração de 20 minutos cada um. É porque a gente escuta falar que a síndrome do pânico é aquela coisa que você tem aquele medo, a sensação de que vai morrer, mas é uma coisa física até, né? A pessoa, ela sente mesmo... A síndrome do pânico ela é uma doença 100% emocional, 100% psicológica, ela não tem nada de ramificação neuropsiquiátrica ou mesmo neuronal. Tá? Ela não faz, o que eu quero dizer? Ela não faz parte do aparelho neurológico da pessoa. É uma doença emocional, ela vem do sentimento, ela vem da emoção. Por isso que essa que é a diferença das doenças psicológicas para as doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas são deformações cerebrais na sua morfologia que as pessoas têm, incuráveis. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Tá? Doenças psicológicas, né? Porque a gente, às vezes, a pessoa... Até queria que a gente falasse sobre isso, Alexandre. Em qual momento, para quem está nos assistindo e ouvindo, que provavelmente está passando por uma situação dessa, né? Que é muito complicado também hoje em dia, porque existe muito preconceito, às vezes, né? A pessoa, às vezes, está tendo esse problema em casa, está tendo algum sintoma, mas é difícil ela admitir para ela mesma ou procurar ajuda. E a gente sempre fala, né? Hoje ainda existe o tabu do psicólogo, por incrível que pareça, que isso já deveria... No século XXI. Em pleno século XXI. Não é, Alexander? É uma coisa absurda, assim. Mas isso é Brasil, tá? Então. Isso é Brasil. Eu falo que só na América Latina que a gente vê isso, exato. Né? A minha formação toda pós é americana, e eu estudo com a literatura americana, trabalho nos Estados Unidos, eu tenho uma porcentagem enorme da minha fonte de renda que vem dos Estados Unidos na minha profissão, tá? Eu posso te falar que isso não existe lá. Exatamente. É o que a gente fala, né? Acho que a América Latina ainda tem que amadurecer muito nessa questão. Olha, e é ruim, né? Porque, às vezes, a própria pessoa se sente intimidada a procurar um profissional da área. E eu sempre falo, a gente tem que procurar um profissional da área. Não você conversar com outra pessoa ou ir Mas o preconceito... Sim, você tem razão. Mas o preconceito contra a psicologia não é só uma regalia do leigo. Muitos médicos não acreditam na psicologia. Ainda, né? Tem essa resistência Mas também, você sabe né? por que não acredita? Porque 90% das doenças começam na mente. E quem domina a mente é o estudo psicológico. Por quê? Um médico faz 6 anos de faculdade de medicina. Posso te garantir que existem faculdades de medicina que o cara não leu uma letra de Freud, não leu uma letra de psicologia. Ele não sabe de saúde mental. Aí quem vai fazer especialização em psiquiatria, o cara vai fazer 2 anos de especialização numa psiquiatria. Tá? Ele vai sair dessa psiquiatria com o título de psicofarmaco. É o que ele é. Ele é apenas um cara que sabe medicar. Ele não sabe atender. Ele não sabe entender a constituição do aparelho neurótico e a constituição do aparelho psicanalítico mental. Engraçado que devia ser um conjunto, né? Trabalhar até em conjunto mesmo para as pessoas terem esse suporte, né? Da parte... Isso. Porque o grande problema da síndrome do pânico, quando ela vem com tudo. E você vai ter alterações físicas, você vai ter dispneia, que é a falta de ar, você vai ter alterações do BC, do batimento cardíaco, você vai ter alterações da PA. Que são reais, né? São reais. Está lá, né? A pessoa realmente ela tem aquela taquicardia e aí... Só que aí que está o problema. A diferença de uma manifestação fisiológica desta por uma manifestação de uma cardiopatia ou de uma psicopatia e de uma psicopatia são que quando você é um paciente que você tem problemas cardiológicos ou de pressão alta ou de alguma coisa, você tem isso catalogado em exames. Quando você tem manifestações psicológicas, os exames não pegam, porque você não tem a doença. Você vai ter ali uma pressão alta alterada, evidentemente que você vai, mas você não vai conseguir, através dos exames de sangue, e através dos exames de imagem, e através de raio-x, e através de ecocardiograma, e através do próprio ecocardiograma e de tantos outros exames que tem, você não consegue pegar ali
a causa, porque não é uma causa física, é uma causa emocional. Emocional, exatamente. Não vai aparecer lá nos exames. Exato. Nos Estados Unidos, hoje, Mabel, o protocolo correto de atendimento para alguns transtornos de ansiedade, quando eles são severos, moderados para severos, ou mesmo síndrome de pânico, é a administração do ansiolítico para reduzir a ansiedade e a administração de um beta-bloqueador para quem pode tomar, porque quem é asmático não pode, mas isso é o médico que vai dar, o médico que vai examinar a pessoa. Para quê? Para que essa pessoa, quando tiver as crises de batimento cardíaco alterado, o taquicardia, ela não seja tão elevada e a pressão não suba tanto. Porque a síndrome do pânico, ela não mata. Agora, se é uma pessoa que já tem uma cardiopatia previamente definida e ali isolada e diagnosticada, e ela é uma pessoa com transtorno mental neurótico, como a síndrome do pânico, aí é perigoso. Porque aí quem vai matar não é a síndrome do pânico, aí já era a cardiopatia que a pessoa tinha previamente. Então, doenças emocionais psicológicas para pessoas que têm pressão alta e problemas cardiovasculares não é indicado. Não é indicado mesmo. Entendi. Então, aí qual que é o tratamento? Ansiolítico e beta-bloqueador, além de todos os outros remédios. Medicações, né? Porque o beta-bloqueador reduz, né, a pressão arterial, segura o batimento cardíaco e cardiológico, enfim. Então, para a pessoa não ter nenhum ataque cardíaco. Então, na realidade, esse seria o protocolo ideal e muitos médicos não fazem. Tá? Antidepressivo para ansiedade e para síndrome do pânico não funciona. É igual você tomar suco de abacaxi. Por quê? Entendi. Porque não é uma doença orgânica mental, não é uma doença neurológica que vem da amígdala cerebral, como tantos apedeutas, médicos, inclusive, acham. Né? É uma doença 100% emocional. O trato da síndrome do pânico, ela é emocional, como o trato da ansiedade. Só que a ansiedade é uma condição clínica emocional, porque você tem o aparelho mental psicológico e você tem o aparelho mental psiquiátrico. Né? A síndrome do pânico como a ansiedade fazem parte do aparelho mental psicológico e não psiquiátrico. Agora, veja, psicopatas não têm ansiedade, psicopatas não têm síndrome do pânico. Por quê? Porque eles não estabelecem ligações com a realidade. Então, a síndrome do pânico é uma doença que as pessoas que são mais emocionais e mais sentimentais estão propensas a sentir. Tá? A poder desenvolver. Exato. Né, então, o pior sintoma da síndrome do pânico é a sensação eminente de morte. Eu já ouvi falar isso, a sensação de que vai morrer, né? E a gente está numa pandemia. Tá? Então, aqui no Brasil, eu fui a primeira pessoa, o ano passado, a usar uma terminologia que eu criei, e hoje já existe essa terminologia, está até num trabalho que eu fiz, de ansiedade especificamente pandêmica. Então, é a mesma ansiedade que as pessoas tinham, só que é acrescentada da carga viral pandêmica, que você também pode ter hoje a depressão pandêmica, você tem o estresse pandêmico e você tem também o quê? A síndrome do pânico pandêmica. Então, hoje você tem uma nova fobia que chama coronafobia. Mas isso é verdade. Que ela administra simultaneamente todos esses fatores. Porque esse momento que a gente está vivendo, que é atípico, né? Até nas pesquisas que a gente falou bem no comecinho do aumento aí da ansiedade, síndrome do pânico, porque realmente é um momento tão difícil que todo mundo está e nem todo mundo vai ter o equilíbrio emocional de enfrentar uma situação não tem, dessa, porque né? o que acontece? Por mais que a gente fale, né, Exato. Quando você fala em estresse, o estresse sempre é um produto negativo, é uma sensação, é um sentimento, não importa. Sempre negativo do meio externo para o meio interno, nossa mente. Sim. Tá? Esse estresse ele vai alimentar a carga emocional e essa carga emocional pode se desencadear aí uma manifestação muito complicada de ansiedade ou de depressão, mas sendo alimentada constantemente por uma pandemia que não acaba. E uma pandemia que a cada semana sai uma coisa diferente. Exato. Né? E o fato também que tem algumas pessoas que ficam muito... A gente estava comentando isso aí com a produção na sexta-feira passada. As pessoas que ficam assistindo muita televisão no dia inteiro sobre as informações. Isso também acaba afetando muito, né? Olha, para essas pessoas, acho que a dica que eu daria é tentar marcar uma hora do dia, para que essa hora do dia a pessoa pudesse ali se organizar, tá? Se organizar mentalmente, intelectualmente e pudesse ver algumas notícias. Sim, e não porque a todas gente tem as que, de fato, notícias. estar informada, né? Claro, Mas também claro.
aquela carga Inclusive, toda, né? eu parabenizo o seu programa, todo o pessoal aqui da Estúdio FM e toda a rede, né, brasileira de imprensa, que está fantástica, está fazendo uma cobertura excepcional, uma cobertura real da E imprensa. levando informação mesmo, né, Sim, Alexandre? sim. Até queria já te perguntar, qual seria o melhor remédio, digamos assim, quando a gente fala de ansiedade e síndrome do pânico? Olha, primeiro diagnosticar se é ansiedade e síndrome do pânico mesmo. Era justamente por aí que eu queria começar, para quem está nos ouvindo e Tá. assistindo. Em qual momento eu tenho que me preocupar? Sabe? Tipo, Tá, em qual muito momento boa eu essa posso pergunta. identificar que eu estou com algum problema e eu preciso procurar? Olha, você pode. A melhor hora de você procurar auxílio médico especializado é quando você tem a vida tolhida, ou tem a vida interrompida ou atrapalhada por causa dessas manifestações. Então, você não consegue ir num shopping, você não consegue ir num banco, você não consegue ter tranquilidade quando você vai jantar com a namorada. Então, tudo isso Mudança de comportamento, né? é Se eu estou com alguma isso. mudança nesse sentido, já é um sinal que eu preciso me Já. preocupar, né? Então, esse é o primeiro sinal. Porque você pode ter manifestações isoladas, tanto de ansiedade como de pânico, sem que necessariamente você tenha o transtorno de ansiedade e sem que necessariamente você tenha... Tem a própria síndrome do pânico. A questão é o seguinte, ninguém nasce com síndrome do pânico. Do jeito que Tá? você acabou de falar, realmente ficou Não, claro já, exato. né? Só que você pode nascer com ansiedade. Você pode nascer com transtorno de ansiedade. Que E aí, se você não controla, acontece essa questão, né? Aí vai piorando. A terminologia correta é transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade ele pode ser adquirido na sua infância ou ele pode ser herdado via DNA. E Olha, aí isso também é interessante, né? O pior tipo de ansiedade que você tem é quando você herda essa ansiedade. Especialmente se a mãe teve uma gravidez muito tumultuada, num ambiente violento, Isso, num você ambiente tóxico. acabar afetando. Sim, né? essa mãe vai ser muito ansiosa e essa ansiedade vai passar para o filho. Pro filho. De qualquer maneira, Mabel, a gente consegue controlar bem a ansiedade, a gente consegue dar uma vida para a pessoa muito boa, tá? A gente consegue fazer com que ela tenha uma qualidade de vida bem legal, bem bacana, porém, não existe cura para a ansiedade. Tá. Ela é uma condição clínica perene e constante. Mas existe tratamento, existe controle e redução de sofrimento. Para poder Exato. diminuir, digamos assim, Existe esse estado. uma outra né? diferença que também cabe aí na tua pergunta que você fez poucos minutos atrás. A síndrome do pânico ela é totalmente curável. Tá. Tá? O transtorno de ansiedade fica, mas a sua pior... Mas a síndrome do Sim, pânico que é a em sua si, pior ramificação. ela Né? Isso, tem porque você pode ter vários tipos de transtornos de ansiedade que vão levar a transtornos obsessivos compulsivos, que vão levar a transtornos de ansiedade generalizada, que vão levar aí a tantos outros transtornos ansiosos, mas que deixa a pessoa num sofrimento muito grande, né? E a diferença entre uma e outra, porque é importante não para o paciente, mas para o médico, para o profissional, é saber diagnosticar para conduzir ali o melhor tratamento. Eu acho que aí que está a chave, né? Saber diagnosticar no momento certo e a própria pessoa também procurar no momento certo, né? Não deixar, não esperar chegar a um ponto onde já está avançado dentro daquilo que você falou. Né? Exato, porque para o paciente não importa se ele tem a sintomatologia A, B ou C, ele não vai se tratar. Quem vai é o tratamento que vai, né? É alguém que vai dar o tratamento para ele. O tratamento correto, além dessa medicação, é a psicoterapia. Tá? Tem transtornos de ansiedade que não precisam de medicações. Tem outros transtornos que, invariavelmente, precisam. Tudo vai depender do grau também do que você falou, né? Geralmente, os transtornos de ansiedade e pânico, eles são divididos em leve, moderado e severo. São 3 níveis. Até o nível leve, você não precisa de medicação. Quando você entra do nível moderado para o outro, ser medicado. aí você precisa de uma medicação e aí quem vai dar é o psiquiatra. Muito bem. Obrigada, viu, Alexandre, pelos esclarecimentos. Queria muito agradecer. Aliás, já quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, Manaus, um beijo para Manaus. Inglaterra está assistindo e ouvindo nosso programa. Um beijo aí, Luciana, está falando Moro na Inglaterra. Tomara que tudo isso acabe a pandemia também. Nós também Amém. acreditamos nisso, né? Todo mundo aqui. Dário, Simone, está falando boa tarde. Um beijo para vocês que estão acompanhando o nosso programa, gente. Manaus aí está assistindo.
Muito bom, obrigada, viu, pelo prestígio ao programa. Alexandre, eu queria deixar aberto para você passar os seus contatos, redes sociais. Obrigado. Eu vou deixar seu Instagram, tem tudo ali. Alexander Bess Oficial. Muito bem. Alexandre, mais uma vez quero agradecer. Já vou pedir para a minha produção preparar aí uma música para a gente ir para o break. E te agradecer, eu quero você mais vezes falando com a gente, Querida, foi bem esclarecedor. Obrigado. Eu acho que esse momento, realmente, a gente precisa se munir de informações e que é um assunto que realmente a gente está passando nessa época. Né? Eu agradeço você, Mabel, a toda a equipe aqui da rádio, né, da sua produção, que fique acho que trazendo, né, um entretenimento nas sextas-feiras, acho que é importante, né? Com vários profissionais, inclusive, até de música, entretenimento e informação. Eu acho que realmente é isso que precisa, né? Então, eu deixo aqui meu carinho a todo o pessoal aqui da Exclusiva. Obrigada, FM, e obrigado. Obrigada mesmo. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente